Muito boa noite, bem-vindos a mais uma sessão de Fatias de Conversa de Cá, uma tertúlia sobre Tomar, concretizada pelo Grupo Teatro Fatias de Cá, sempre às sextas-feiras, sempre às 21h21. Cá estamos para mais uma sessão, esta é a terceira, e hoje temos como convidados Rui Ferreira, mais conhecido por Rui Tintim, técnico no Convento de Cristo e ator do Fatias de Cá. Também, do meu lado direito, Luísa Oliveira, que é, deixe-me cá ver a cábula, professora, além de professora, é também gestora da Academia do Plano Nacional das Artes. Portanto, só para acrescentar que esta iniciativa decorre em termos presenciais aqui no sótão da sede do Fatias de Cá e também online no canal YouTube do Fatias de Cá. Esta é a terceira sessão, vamos iniciar. O mote é sempre o mesmo, do que é que Tomar precisa. É esta a linha que domina esta iniciativa do Fatias de Cá. E eu passava já a palavra à Luísa Oliveira. A Luísa Oliveira já foi autarca, é neste momento responsável no setor da educação. Estando residente em Tomar e sendo tomarense, do que é que Tomar precisa? Então, muito boa noite. Tomar precisa de dinamismo, de um dinamismo inovador e diferenciador. Tomar precisa de se reinventar, tem que acompanhar as mudanças da sociedade e pode florescer porque tem raízes e as raízes são o seu potencial. Mas para isso tem que alicerçar esta ação num plano estratégico, que permita conhecer o potencial de Tomar e que permita identificar os projetos adequados para promover esse dinamismo. Ok. Para já, uma primeira apresentação da sua proposta do que é que Tomar precisa. E agora, Rui Ferreira. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Presumo eu que entroncado nas preconizações da Luísa Oliveira, um dos projetos que Tomar precisa, que é a minha reivindicação, digamos assim, é a de um museu de Tomar. Um museu municipal, um museu da história de Tomar, de toda a história de Tomar, um museu que ilustre à população, primeiramente, a sua história, que tenha objetos e que tenha estudos e que preconize investigações e apresentações a todo o público da sociedade tomarense e que ajude, em suma, os tomarenses a conhecer o seu passado para depois poderem alicerçar o seu futuro. Muito bem. Portanto, temos aqui duas propostas interessantes para desenvolver Tomar, propostas de que Tomar precisa. Vamos agora desenvolver os temas de cada um dos nossos convidados. Luísa, quer concretizar um pouco mais a sua proposta? Claro que sim. Este plano de ação estratégica é um plano que decorre, portanto, de uma caracterização, de um diagnóstico do território, dos seus ativos e de que modo é que se poderá, então, potenciar esses ativos, que deverão ser priorizados e que poderão ser agrupados por prioridades. E para que isso aconteça, a população deve ser ouvida. E o plano deve ser feito localmente, com talento local, porque Tomar tem talento, Tomar tem ousadia, Tomar tem criatividade. É preciso apelar à população para colaborar. Portanto, os técnicos encarregues de fazer esse plano deverão desenvolver workshops, focus group com a população local para dar desenvolvimento ao projeto e para identificar, dentro de 4 prioridades, que isso fui eu que defini e que pensei, em 4 grandes eixos de prioridades do nosso território, depois, com a colaboração da população, identificar pontos fortes, identificar pontos fracos e os projetos que permitirão superar os constrangimentos e trazer a inovação e a diferenciação a este território. Mas qual era o objetivo deste plano estratégico? Esse plano estratégico visa, fundamentalmente, gerar riqueza, visa criar emprego, visa atrair população para a cidade, para o concelho, promover o bem-estar,
da população, com toda a carga subjetiva que esse conceito tem também. Portanto, ao fim e ao cabo, este plano é um plano que vai alavancar o desenvolvimento do território em várias vertentes. Mas como é que isso pode fazer? Porque criar emprego, atrair população é algo que se ouve, não é? Sim. Ouve-se muitas vezes em Tomar, que Tomar necessita de criar Exatamente. emprego para a população não ir embora. Como é que isso pode como é que pode fazer? ser feito? Uma vez também Sim. falou num dinamismo diferenciador. Exatamente. O que é que pode então ser feito? Nós temos, como eu disse, Tomar pode florescer porque tem raízes. Portanto, à partida, parece que estamos um pouco estagnados no tempo, não é? Falta aqui algum dinamismo, mas para florescer temos que ir ao potencial de Tomar. E Tomar tem na minha opinião, temos 4 grandes áreas que deverão ser olhadas, cuidadas e deverão então florescer. E é nesse florescimento, a partir dos projetos que se desenvolvem em cada uma dessas áreas, que se vai criar emprego e que se vai criar a atratividade. Porque não é apenas com incentivos fiscais aos jovens que se pode atrair população. Portanto, tem que haver todo um conjunto, uma conjuntura que seja efetivamente atrativa. E que áreas são essas? Essas 4 áreas Explique são... só a primeira, para já. Para já. A primeira, Tomar Rural. Tomar Rural, nós temos Tomar Rural, portanto, são 4 grandes áreas. A primeira é Tomar Rural, porque nós temos que olhar para todos os setores de atividade. Nós temos o aluvião do Nabão, terreno muito fértil, que tem que ser cuidado, tem que ser explorado, tem que ser potenciado. Uma outra área, Tomar Floresta. Nós temos o Vale do Nabão, temos o Vale do Zézer, com água, com espécies vegetais, é preciso olhar para ele, é preciso cuidá-lo, é preciso melhorá-lo e depois, a partir do seu potencial, desenvolver todo um conjunto de atividades relacionadas, portanto, com o comércio, com os serviços, com a indústria, com o lazer também, com o turismo e que estão, portanto, alicerçados neste eixo de Muito desenvolvimento, bem. neste potencial. Ok, já vamos ter a oportunidade de continuar a apresentar a sua proposta. Voltamos aqui à proposta do Rui Ferreira, Museu de Tomar, um museu municipal. A pergunta é esta, nós temos vários museus, aliás, há pouco tempo a Câmara lançou um roteiro museológico, né? O que se conclui que este espólio está todo muito espartilhado, muito dividido, é isso? Ora bem, de facto, quando se fala em espólio, fala-se normalmente em objeto ou pelo menos em coisa portátil. E, de facto, Tomar tem alguns núcleos museológicos que partem, acima de tudo, dos lugares, ou dos locais, ou dos edifícios e da memória desses edifícios e de alguns equipamentos que foram recuperados ou assimilados de novo nos locais. E, portanto, núcleo museológico é uma coisa e um museu que também pode ser polinucleado, como, por exemplo, no Porto. O Porto tem atualmente 17 núcleos museológicos que fazem parte de um projeto de museu da cidade. Foi uma opção que houve a partir dos meados deste século, dos inícios deste século, depois da saída do Soares dos Reis da alçada do município. E, portanto, existem 17 núcleos, existem 17 locais onde se pretende estudar e desenvolver o conhecimento acerca dos assuntos que esses locais constituem. Alguns deles ainda estão fechados. Isso poderia continuar a ser feito. No entanto, Tomar, à semelhança de muitas outras municipalidades neste país, falta ou carece ou falece, como dizia o nosso antigo arquiteto, falece de um museu municipal, um museu de região, um museu de lugar, onde possam estar ou onde possam ser compiladas as diversas materialidades da presença da sociedade, da presença humana e até da própria natureza neste território. Mas seria um museu de todo o Concelho, com toda a história do Concelho? Sim, o Concelho e a região. Portanto, não teria uma estanquicidade de concelhia, mas acima de tudo que permitisse, primeiramente, à população local, e isso de algum modo entronca-se, como disse de início, com as necessidades que o projeto que a Luísa elencou, de que as pessoas contribuam também para o seu autoconhecimento.
que se sintam pertença do local onde vivem. E normalmente isso faz-se encontrando discursos, encontrando objetos e comunicando esses objetos ao público, à sociedade local, para que elas conheçam o seu passado. E que o seu passado não seja uma coisa assim tão desconhecida que se gerem dinâmicas de alheamento, de desinteresse e que o contrário, o interesse e a afetividade seja apenas do foro turístico. Esse é que é o grande problema. Okay. O museu não é necessariamente para turismo ou não é primeiramente para turismo. Seria primeiramente para a população conhecer a sua história. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Voltamos então a Luís Oliveira e à sua proposta. Falei em tomar rural, tomar florestal. Sim. E a seguir? Continuando, portanto, estas duas áreas, ainda com foco nestas duas primeiras áreas de potencial, é preciso olhar para aquilo que existe e ajudar quem está a trabalhar neste momento, portanto, as empresas que já estão a trabalhar nestas áreas. E, sobretudo, e quer para estas áreas, quer para as outras que eu vou referir de seguida, é preciso investimento também, é preciso investimento novo. Mas não podemos estar sentados à espera do investimento. Nós sabemos que a nível nacional existem várias empresas que gerem fundos de investimento de estrangeiros e de portugueses, e é preciso ir ter com eles. E é preciso mostrar aquilo que Tomar tem e acolher aqueles que chegam até nós, dando condições preferenciais para aqui se instalarem e para ajudarem, portanto, a promover o crescimento económico que dá lugar depois ao desenvolvimento da população. Avançando para os outros dois eixos, o eixo seguinte é o eixo Tomar Património e Cultura. E este eixo é fundamental. Ele é transversal a todos os outros, porque nós somos o resultado da nossa cultura. Nós homens, temos homens, no sentido lá da humanidade, temos esta tarefa infinita de receber uma herança e de a melhorar, supostamente, para as gerações vindouras. E a cultura facilita-nos o conhecimento de nós próprios, de onde vimos, onde é que estamos e para onde é que vamos. Este eixo está a ser ligado com as raízes. Exatamente. Portanto, este eixo é o eixo das nossas raízes, um dos nossos grandes potenciais e que é riquíssimo. Que se liga um pouco à proposta. Exatamente, está perfeitamente. Aliás, um dos projetos, eu vou apresentar dois projetos, um para este eixo e outro para o eixo seguinte, que eu falarei de seguida. E neste eixo, o projeto que eu gostaria de apresentar está intrinsecamente ligado àquilo que o Rui falou, que é transformar um dos espaços mais bonitos da nossa cidade numa floresta de lendas. E já estão a ver onde é na Mata dos Sete Montes. Este projeto é da autoria do Carlos Trincão, meu colega, que está aqui connosco, e ele depois, daqui a pouco, também terá a oportunidade de falar nele. Mas este é um projeto que cruza a história de Portugal com a história europeia e que tem como local de implantação a Mata dos Sete Montes. Este é um projeto viável. Eu própria já reuni com o Instituto de Conservação da Natureza e com a Câmara Municipal de Tomar, juntei-os aos dois, e o Instituto de Conservação da Natureza está disponível para protocolar a mata com a Câmara Municipal e dar lugar, portanto, à implantação deste projeto. É um projeto que visa também, como o Rui disse muito bem, promover o desenvolvimento da população pelo conhecimento da sua cultura, da cultura europeia, de uma cultura onde nós nos inserimos, portanto, de um ponto de vista mais vasto em termos de território, e é sem dúvida uma oportunidade de ter um projeto integrador e que vá originar muitas atividades subsidiárias, porque um projeto desta natureza na cidade de Tomar vai fomentar um dinamismo, lá está, diferenciador na região, porque mais nenhum dos municípios aqui da nossa região tem, portanto, a possibilidade de criar esta floresta de lendas num espaço que iria ter vários objetivos. O primeiro poderá ser já vai explicar isso. ligar o convento a Tomar, ligar o convento à cidade.
Mas os primeiros objetivos. Ok, Sim. sim senhor, temos que voltar a avançar. Ok. E fazemos a ponta, aliás, falamos de património, falamos de cultura e falamos naturalmente desta proposta do Rui Ferreira, que tem todo o sentido, a criação de um museu, não é? Quais seriam as linhas mestras desse museu? Bom, as linhas mestras seriam entrar definitivamente num comboio que se perdeu, eu tinha aqui a cábula, mas que se perdeu nos finais do século XIX, a quando da extinção das ordens, e digo que esse comboio já andava porque o Museu do Carmo foi criado como repositório exatamente do manancial que a extinção das ordens deu ao Estado, ao erário público, e mais alguns museus foram criados nessa altura, de índole de algumas entidades, de alguns vultos, mas de índole estatal. Mas no século XIX foram basicamente esses, o Museu do Carmo. Depois, com a República, o 1910 é a data da classificação de muitos monumentos como património nacional, entre os quais o Convento de Cristo. Perdeu-se outro comboio, não por causa da classificação do Convento de Cristo, mas foi de 1910, ou essa vizinhança temporal, corresponde aqui em Tomar ao lamentável fim de uma das primeiras ruínas romanas visitáveis com o museu, pasme-se, que eram as ruínas ditas de Nabância. Hoje em dia sabemos que eram as ruínas de uma vila suburbana em Cardais, que chegou a ter um museu, portanto um museu visitável, um museu que foi comunicado internacionalmente como a Pompeia Lusitana, uma coisa pequena, poucos hectares, não tem nada a ver com Conímbriga, mas Conímbriga nesta altura ainda não existia. E que tinha um espólio, e esse espólio desapareceu, ficou em fiéis depositários, particulares, mas gente de gabarito, ficou em presidentes da Câmara, em oficiais de justiça, mas desapareceu. Portanto, este foi talvez a primeira grande paragem de comboio que Tomar teve para a criação de um museu. De facto, esse museu foi criado, ainda que com um caráter transitório e algo elitista, que foi a União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo, com o seu museu no convento, um museu com umas salas emprestadas pelo Sr. Conde de Tomar e depois até pelo próprio Estado, mas como disse, era elitista, as suas publicações eram subsidiadas pelo Instituto da Alta Cultura. E portanto, esta separação, não é? Esta separação entre a realidade, entre aquilo que hoje em dia se quer, que é o enriquecimento da cultura e da sociedade local, ou o garantir de um caudal cultural para algumas elites, são coisas diferentes. Depois temos o Estado Novo, que continuou com a presença da União dos Monumentos da Ordem de Cristo, mas que em Portugal assistiu não só à exposição do mundo português, mas à criação de muitos museus municipais por esse país fora, museus etnográficos, museus de recolha, museus participativos das populações, dos trabalhadores de uma fábrica. Aconteceram muitas fundações de museus. Já vai explicar isso tudo em pormenor, se não se importa, mas voltamos aí à Luísa Oliveira. Eu queria perguntar, antes de avançar, Sim. falou na Floresta das Lendas, as duas entidades já falaram nisso, o Câmara, o Instituto. O que é que falta para poder avançar? Falta vontade? Pois, neste momento, não sei, estou já desligada do serviço onde estava na altura a trabalhar, mas havia inclusivamente financiamentos comunitários com candidaturas nesse eixo, portanto, que é possível fazer candidaturas a fundos comunitários para concretizar esse sonho, que realmente seria um projeto muito interessante para Tomar e uma grande alavanca para o desenvolvimento. Nessa floresta de lendas, portanto, nós iríamos encontrar tradições, iríamos encontrar fábulas, iríamos encontrar marcos da história de Portugal, de Tomar. Portugal tem uma história que se cruza com a história universal e isso permitiria, portanto, atrair turismo, mas também fazer aquilo que o Rui já falou, que é a ligação, estabelecer uma maior ligação da população do nosso concelho à sua cultura, à cultura de Tomar, à cultura europeia,
e ganhar sentido de pertença, não é? O gosto pela comunidade e por investir na comunidade. Como eu disse, isso vai trazer, portanto, muitas atividades subsidiárias. Seria também bom para as para a escolas? economia, E para as escolas, enquanto recurso educativo, enquanto centro de recursos para a exploração flexível do currículo, que é o que se faz hoje, para trabalhos interdisciplinares. Portanto, sem dúvida, isto estaria disponível, até podia ser um projeto com uma candidatura a nível do Médio Tejo, e estar depois disponível nesse contexto para as escolas de todo o Médio Tejo. Portanto, sem dúvida que este era um projeto interessante. Mas vou passar para o eixo seguinte. Às áreas, exatamente, estava a falar dos eixos. Falta uma área, não Sim, é? força, força. Portanto, falta uma área que é a área tomar empresarial e do conhecimento. E aqui eu estabeleço a ligação entre o mundo empresarial, de todas as áreas, todos os setores de atividade, e a educação, a formação, o Instituto Politécnico, logicamente, a escola profissional, o centro de formação e o ensino básico e secundário. Esta ligação entre o conhecimento que se produz no território e o mundo empresarial faz todo o sentido. Portanto, há que promover junto dos nossos empresários a atualização, a formação dos colaboradores e abrir-lhes horizontes, novas perspectivas para os seus negócios, e isso consegue-se pela investigação. E neste contexto há um projeto muito interessante que foi apresentado na CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, houve uma proposta da CCDR às CIMs da sua área territorial, e aqui a CIM do Médio Tejo apresentou um projeto cuja âncora é o Instituto Politécnico de Tomar. Esse projeto chamava-se Escolas de Futuro, era o nome que se dava, portanto, para todos esses projetos. Aqui, portanto, a âncora era o Instituto Politécnico de Tomar, que, por acaso, tem um centro de investigação na área das Smart Cities, porque era essa área que hoje é fundamental. Foi essa área que a CCDR escolheu, e essa área hoje é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade económica. Portanto, a transformação digital é uma realidade e temos que nos adaptar a ela, e, sobretudo, temos que ter literacia digital. E esse projeto de Escolas de Futuro iria alavancar o centro de investigação das Smart City através de financiamento, também por fundos comunitários, através, portanto, da candidatura que iria acontecer. Esse centro iria atrair investigadores de outros estabelecimentos de ensino superior de outros países, e o Politécnico já tem parcerias com muitos outros estabelecimentos de ensino superior. Iria, portanto, também trazer formadores, iria trazer alunos de outras universidades que vinham aqui, portanto, também trabalhar em conjunto com o Politécnico. Muito bem. Criar-se-ia um fórum de reflexão, um centro de congressos e uma plataforma de partilha de informação entre estes investigadores, entre os empresários locais, tendo em vista, portanto, essa transformação digital que é fundamental em todas as atividades económicas hoje em dia. Muito bem. Falou do Politécnico, naturalmente temos que, em relação ao projeto, à proposta apresentada pelo Rui Freire, também temos que falar do Politécnico, dado de ser um parceiro obrigatório, entre aspas. O Politécnico ou foi, mas continua a ser, um dos passageiros, ou um dos maquinistas, chamemos como lhe quisermos chamar, da outra paragem de comboio que nós também perdemos, que foi em 83, quando houve uma proposta mais robusta, mais concreta, com alguns signatários, até fora da esfera, digamos, política, que preconizou ou que convidou os políticos desta cidade a pensarem seriamente na instalação de um museu municipal no Convento de São Francisco, independentemente das territorialidades que o convento encerra ainda hoje, mas teve gizou numa planta um local e umas cronologias
área... Seria esse o tal museu? Seria esse um museu que se chegou a corporizar em projeto e em proposta técnica, chamemos assim, onde o IPT, o Instituto Politécnico de Tomar, nessa altura acho que ainda não era Mas assim. seria esse museu que o Rui... Não, eu não defendo, não quero, eu defendo um museu, mas nem escolho sítio, mas posso escolher um sítio, portanto estamos em 83, e entretanto temos a outra paragem de comboios, chamemos assim, hipotética, que são os anos 2000, que são os anos dos financiamentos, dos projetos intermunicipais, supramunicipais, europeus, chamemos o que quisermos, que eu presumo que foi onde se inseriu a criação do último museu que nós conhecemos, o Museu de Abrantes, o Museu Ibérico de Arte e Arqueologia, do qual eu não tenho inveja nenhuma, me orgulho muito. Mas é um bom exemplo. É um bom exemplo de uma paciência, é um bom exemplo de um projeto que o município se empenhou, dada a sua estabilidade política, ou pelo menos decisória, e levou avante, com algum gabarito, um trabalho de um arquiteto, uma intervenção num edifício, polémico, com certeza, mas fio a pavio, e temos um museu ibérico, que depois também tem, como nós poderíamos ter, alberga também coleções particulares, leixados, como se chamava antigamente, de autores modernos, e portanto Tomar também queria uma coisa destas, digo eu. Tomar também podia ter uma coisa destas. Merecia. Mas este museu que o Rui propõe, este museu de Tomar, teria que envolver várias entidades, além das que já falou, do IPT, do convento. Que outras entidades? Da Direção-Geral do Património Cultural, com certeza, da Rede Portuguesa de Museus, com certeza, mas que todos aqueles que quiserem colaborar com um museu que pretenda compilar objetos, informação, estudos e divulgação e educação acerca da história de uma região. Que não é, como disse de início, não tem que ser estanque, não é? Não tem que ser estanque ao Vale do Nabão, o que quer que seja. E o que vemos agora no ano 2000, o que vemos nos anos 2000, é a aquisição e o investimento em núcleos museológicos, ou em exposições empacotadas, ou em conteúdos fabricados, com o seu gabarito, com certeza, fabricados por outrem, que não envolvem a população, que não têm a participação crítica da população. Eu já não digo dos estudiosos, digo da população. A população é uma consumidora final daquele prato que se está a cozinhar, com qualidade, com certeza, mas que provavelmente não é aquela gastronomia ou aquela dieta que a população necessitaria. Muito bem, e esta é a minha visão genérica. Ok. Muito bem. Voltamos, Luís Oliveira, para uma última ronda e para fazer a última apresentação da sua proposta, fazendo uma súmula daquilo que pretende, e está aqui subjacente, aquilo que propõe não existe, supõe-se, não é? Sim, é isso que eu vou perguntar. Mas a Smart City já é uma ideia que se ouve falar? Acha que foram dados já alguns passos para se tornar uma Smart City? Há algumas, pelo menos tenho ouvido algumas intenções, e há pequenas coisas, como por exemplo o wireless no centro histórico, mas que não permitem a monitorização. Pequenas coisas ainda. Pronto, não permitem a monitorização. E isso é um aspecto que é fundamental. Portanto, o facto de utilizarmos a transformação digital a favor da melhoria dos modelos de governação é sem dúvida uma das vantagens que a transformação digital traz em termos de monitorização e controle. Claro que isso tem os seus riscos, como todos nós sabemos, mas também tem muitas vantagens em termos de regulação e de melhoria dos processos. Este projeto que eu estava a referir no Politécnico, portanto, tem uma outra componente muito importante. E o Politécnico também aceitou ser parceiro deste projeto. E, inclusivamente, na CCDR foi dito que o projeto estava muito avançado porque estava com as parcerias já todas definidas. Porque o Politécnico tem parceiros fora, portanto a região tinha o Politécnico como parceiro e havia outras instituições de ensino superior também envolvidas. O último eixo de trabalho deste projeto é a literacia digital. E a literacia digital é fundamental para que a população depois possa tirar partido
da utilização das novas tecnologias nos seus setores de atividade. E este projeto cruza-se um bocadinho com o outro, que é o CIA, a Cidadania Informada e Ativa, que está em desenvolvimento em todos os municípios do Médio Tejo, que é um projeto pequenino, mas que iria ser expandido neste projeto. Portanto, esse projeto está em funcionamento nos 95 juntas de freguesia do Médio Tejo e a população está a ser capacitada, uma pequena franja da população, através das bibliotecas públicas, porque isto foi um projeto financiado pela DG Lab, pelas universidades sénior e pelos centros Qualifica. Portanto, e este projeto ia agarrar nesse embrião para expandir a literacia digital da população do Médio Tejo. Portanto, que é fundamental que esteja preparada para usar a nova tecnologia. Portanto, estas minhas propostas alicerçadas num plano de ação que envolve a população nas suas decisões e que a corresponsabiliza pela decisão e pela ação, portanto, o meio caminho andado para que realmente se concretize com sucesso. Porque nós humanos, nós aceitamos quando conhecemos. Se não conhecemos, passa-nos ao lado. Não é? Um plano estratégico adaptado a esta população. Não, um plano estratégico é mesmo isto. Ele tem que ser contextualizado, ele tem que territorializar as políticas de todos os setores de uma forma integradora e sustentável. Muito e bem. só é sustentável se a população estiver envolvida. Certo. Sim, senhor Luís Oliveira. Depois vamos continuar na segunda parte, mas para já nesta primeira parte, Rui Ferreira, nós verificamos que temos espólio de Tomar espalhado pelo Convento de Cristo, pelo Politécnico, por Conímbriga, por casas particulares, conforme disse. Este museu poderia congregar todos estes espólios? Poderia e deveria, não numa perspectiva, não porque necessariamente teríamos que advogar aquilo que é nosso, mas numa perspectiva de concretismo de um discurso que neste momento é tido apenas no campo bibliográfico. Também faltou falares do Museu do Carmo, faltou falares do próprio Museu de Santarém, que é coevo do Museu do Carmo, também foi fundado, tem um espólio que data do século XIX, e portanto há um conjunto de espólio que vai sobrevivendo, porque houve muito que mercê da falta de um museu, mercê da falta de uma tutela, em alguns anos, sobretudo depois do 25 de Abril, e eu não quero fazer mais nenhuma caracterização, tem-se escapado à esfera da pertença local, tem-se escapado, e isso prejudica o discurso daquilo que é uma verdade histórica, que é sempre inalcançável, mas a leitura da história de qualquer local, Tomar, faz também de objetos, faz-se também de literatura, faz-se também de relatos, mas acima de tudo faz-se de um puzzle, faz-se de uma construção que tem uns alicerces. E nós continuamos a não ter esses alicerces. Ou seja, por incipiente que tenha sido um museu da época do Estado Novo, ele seria sempre melhor a não termos nada. Por não termos um museu, por exemplo, isto é uma opinião estritamente pessoal, mas creio que muitos secundarão isto, por não termos um museu em Tomar, os anos 80 nesta cidade foram gratos em intervenção arqueológica, mas não houve, por parte do município, uma estratificação do conhecimento arqueológico que foi sendo granjeado. Não há um gabinete de arqueologia, não houve uma central de inteligência que permitisse manter uma informação atualizada e quanto mais não seja para o político e para o decisor, sobre a expansão da presença arqueológica na cidade. Ainda por cima, em Tomar, cada obra que se faz, aparece qualquer coisa, não é? Qualquer coisa de valor. Em Tomar e em muitas outras urbes, só que Tomar não tem ou não teve, hoje em dia a coisa está remetida um bocadinho para o empresariado, mas Tomar não teve nessa época, ao contrário de outros municípios da mesma grandeza, para não referir capitais de distrito, onde Tomar se deve sempre manter. Tomar foi uma putativa capital de distrito e, portanto, deve-se manter nessa característica. Portanto, Évora, Santarém, Coimbra, Braga ou Guimarães tinham um museu suscitado pela abundância arqueológica. E, portanto, eram, digamos, o repositório ou o local de segurança, ou o fail-safe do município
para estas coisas. E, portanto, as coisas iam-se juntando, a massa crítica ia-se juntando. Como sabemos, os projetos, que hoje em dia têm financiamentos muito estratificados, mas nos anos 80 havia já projetos internacionais, eram subsidiados, e hoje algumas das grandes figuras da nossa arqueologia que patrocinaram, fundaram e estiveram na primeira linha da fundação de museus aqui à porta, Mação e Abrantes, um deles, diga-se de passagem, o Dr. Luís Asterbeck, teve uma presença extensa em Tomar e, portanto, tivéssemos nós, por parte do município, isto não é uma coisa, não é uma acusação política, por parte do município de Tomar ou das agentes políticas de Tomar, uma franca aceitação, uma franca aposta na criação do museu, por incipiente que fosse, e teríamos hoje talvez uma paisagem diferente no que respeita ao conhecimento da nossa história, que continua a radicar nos velhos autores. Mas será fácil reunir esse espólio que está espalhado por vários sítios? Isso será sempre relativamente fácil. Isso é uma questão de caminhonetes e papéis selados. E vontade política. Caminhonetes e papéis selados. Muito bem. O principal trabalho está por fazer. Está Há a contar uma história de melhor qualidade acerca do nosso passado. Não que a que está feita seja de má qualidade, mas enferma de grandes problemáticas, que são as leituras de época, digamos assim. Muito bem. Rui Ferreira, obrigado. Bom, esta primeira parte está a terminar. Eu, no princípio, esqueci-me de nos apresentar como jornalistas, moderadores desta tertúlia. O meu nome é José Gaio e Ana Felício, do jornal Cidade de Tomar. Vamos continuar aqui no sótão da sede do Fatias de Cá, com o público aqui presente. Para já, a emissão online termina por aqui. Obrigado pela vossa companhia. Boa noite.
mas